Cumprimentamos a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos iniciando mais um programa EBD na TV. Desta feita nós estaremos estudando a lição de número 9 do nosso quarto trimestre de 2004. Você que está seguindo pelo nosso mapa, o plano divino através dos séculos, você pode seguir conosco aqui, onde Jesus, o cavaleiro que vem montado no cavalo branco, e significando para nós a pedra que desceu do céu, a pedra que foi cortada sem auxílio de mãos e esmiuçou a estátua que Nabucodonosor teve como sonho, e aí Daniel teve a revelação. Então nós estamos aqui e nós vamos hoje falar sobre essa situação da vinda de Jesus Cristo. E ele vem com poder e com glória, ele vem com a igreja e ele vem para iniciar o juízo contra todos os ímpios, contra os inimigos de Deus, contra os inimigos de Israel. E aqui nós vamos ver que inicia-se então a batalha de Armagedon. O tema do nosso trimestre é: vem o fim vem, a doutrina das últimas coisas. E a nossa lição de hoje é a lição de número 9, a volta triunfal de Cristo. O nosso texto áureo diz assim: eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos para fazer juízo contra todos e condenar dentre eles todos os ímpios por todas as suas obras de impiedade que impiamente cometeram e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Judas, versículos 14 e 15. Verdade prática diz assim: juntamente com a sua igreja virá o Senhor para derrotar o anticristo e implantar aqui na terra o glorioso reino milenial. A nossa leitura bíblica em classe está registrada em Apocalipse, capítulo 19, do versículo 11 até o versículo 21. Diz assim: e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco. O que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia, senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste salpicada de sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos que há no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saiu uma aguda espada para ferir com ela as nações, e ele as regerá com vara de ferro, e ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. E na veste e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol, e clamou com grande voz, dizendo a todas as aves que voavam pelo meio do céu: vinde e ajuntai-vos à ceia do grande Deus, para que comais a carne dos reis, e a carne dos tribunos, e a carne dos fortes, e a carne dos cavalos, e dos que sobre eles se assentam, e a carne de todos os homens, livres e servos, pequenos e grandes. E vi a besta, e os reis da terra, e os seus exércitos reunidos para fazerem guerra àquele que estava assentado sobre o cavalo, e ao seu exército. E a besta foi presa, e com ela o falso profeta que diante dela fizeram sinais, com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no ardente lago de fogo e de enxofre, e os demais foram mortos com a espada que saía da boca do que estava sentado sobre o cavalo, e todas as aves se fartaram das suas carnes. Nesta leitura que fizemos, nós vimos que João diz que viu o céu aberto. Este versículo narra o começo da segunda vinda de Cristo à terra como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele vem do céu como Messias, vencedor, para estabelecer a verdade e a justiça. Vimos também que ele fala de exércitos que há no céu. Estes exércitos celestiais que voltam com Cristo incluem todos os santos que já estão no céu. Suas vestes brancas confirmam este fato. Ele fala também de ferir as nações.
quando Cristo voltar à terra, castigará as nações ímpias e rebeladas contra ele. Reger com vara de ferro significa destruí-las. Pisar o lagar indica quão terrível é o seu julgamento. Então, esse lagar, aí significando o lagar onde se espremiam as uvas em Israel, e essas uvas são esmagadas num grande lagar, e a partir do momento que elas são esmagadas, vai escorrendo o suco que é recolhido então em tonéis. E aqui no vale de Armagedon, no Monte Megido, perto do Monte Megido, a batalha de Armagedon será uma batalha sangrenta, que a Bíblia diz que o sangue será tanto que subirá até a altura dos freios dos cavalos. Então ali Jesus está dizendo aqui então exatamente sobre isso, sobre pisar o lagar da ira. Fala também sobre do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. Esta é uma séria advertência da aversão de Deus pelo pecado. A ideia humanista de que Cristo faz vista grossa ao pecado e à imoralidade por causa do seu amor não tem lugar na revelação que ele faz de si mesmo nesse livro. Aqui também fala da ceia do grande Deus. Esta sinistra ceia tem a ver com a batalha do Armagedon. Nesta ocasião, a destruição dos inimigos de Deus na terra será tão grande que será preciso um excessivo número de aves para limpar o campo de batalha. É chamada a ceia do grande Deus, porque Deus ordenará para as aves de rapina. Trata-se da cena do julgamento da terrível crueldade e impiedade deste mundo. Outras profecias, que com toda probabilidade referem-se a esse evento vindouro, são o capítulo 14, do versículo 14 até o 20, capítulo 16, versículo 13 a 16, o capítulo 17, versículo 14, Jeremias, capítulo 51, versículo 27 até o 36, Ezequiel 39, 17 até 20. E ele também diz aí na leitura, para fazerem guerra. Deus permitirá que agentes demoníacos reúnam as tropas das nações na região de Armagedon, como parte dos preparativos para esta cena. Este conflito durará pouco. O anticristo será destruído e também todos os ímpios. O julgamento divino não somente abrange os exércitos ali reunidos, mas também o mundo inteiro. Fala também sobre o falso profeta, que fizeram os sinais. João volta a descrever o falso profeta e a sua religião mediante uma só característica destacada: enganava muitos, operando sinais, milagres e maravilhas. A conclusão é óbvia: nos últimos dias, aqueles que foram fiéis a Cristo e aos seus mandamentos não devem avaliar a verdade tão somente por haver sucesso ou milagres. O próprio Senhor adverte solenemente: porque surgirão falsos cristos e falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Os demais foram mortos. Deus destrói os ímpios em toda a terra. Logo, nenhuma pessoa não salva entrará no reino milenial de Deus. Durante a tribulação, o Evangelho foi devidamente anunciado pelos 144 mil que estavam pregando o Evangelho, pelas duas testemunhas, e também a própria aparição de Jesus em glória e os anjos já é uma grande pregação para todos que estavam ali e também aqueles que assistirão durante a vinda de Jesus, a sua descida. É uma grande pregação e eles deveriam então se converter. Então só entram no milênio aqueles que aceitaram o reinado de Cristo, que aceitaram a Jesus como então o Senhor deles, o Salvador deles. Jesus, em sua aparição gloriosa a todos que habitaram a terra, aqueles que rejeitaram a verdade receberam a operação do erro. Injustos não hão de herdar o reino de Deus. Eles serão separados dos justos depois que Cristo voltar em glória e serão destinados ao castigo eterno. Bom, nós estamos falando nessa lição de um grande conflito. O livro de Apocalipse está cheio de guerras, e nós vimos lá o dragão contra o filho varão, Miguel contra os anjos de Satanás, as bestas contra os cristãos. Quando cada lado é descrito, a tensão aumenta. Qual será o resultado da batalha? Quando as almas sob o altar serão vingadas? Seja bem-vindo ao Apocalipse. Este é um livro de grandes guerras, grandes batalhas. Nós vamos falar hoje sobre uma dessas grandes batalhas. Nós estaremos falando hoje sobre o Vale de Jezreel, ou Vale do Megido, ou Vale do Armagedon. É um cenário histórico
batalhas travadas. Durante a permanência de Israel na terra prometida, ali aconteceu a batalha de Débora e Baraque contra Jabim, rei de Canaã. Aconteceu também a batalha de Gideão contra os midianitas. A última batalha de Saul também contra os filisteus. E nós vimos também aí a batalha de Elias contra os profetas de Baal. A batalha de Ben-Hadad, rei da Síria, contra Israel. A batalha de Josias, rei de Judá, contra Faraó Neco. Então todas essas batalhas aconteceram aí nesse Vale do Megido, ou Vale de Jezreel, ou Vale de Armagedon. No Novo Testamento, a área de Megido é chamada de Armagedon, que significa Monte de Megido. Ali ocorrerá a terrível batalha final dos reis da terra contra Israel e da grande vitória de Israel, que será promovida por Cristo. Quando então se darão as prisões da tríade maligna, Satanás, o anticristo e o falso profeta. E terá início então o reino milenial. Então é bastante conhecida essa região por várias batalhas. Inclusive, Napoleão, quando esteve ali, ele chegou a estar ali e viu e disse, e ficou admirado e disse que ali era um lugar ideal para uma grande batalha. Todos os homens que gostam de guerra, se eles veem aquela região, eles dizem que ali é um local de grande batalha, um local apropriado para se travar uma grande batalha. Bom, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear, nós vamos ver que existe uma grande diferença entre o arrebatamento, a vinda de Jesus na primeira fase, e a vinda de Jesus, que é o dia do Senhor, que é a segunda fase. Então nós precisamos saber que há uma grande diferença. Jesus veio, nasceu na terra como homem, viveu como homem, morreu, ressuscitou, e nós estamos esperando a sua segunda vinda. Mas esta segunda vinda, ela é dividida em duas fases. Então a segunda vinda, nós podemos, até para ficar melhor para vocês entenderem, podemos dizer que Jesus vem então 3 vezes. A primeira vez, ele veio, nasceu na terra como nosso Senhor e Salvador, morreu, ressuscitou. A segunda vez, ele vem sobre as nuvens. Então ele vem à terra, mas ele não aparece aqui embaixo para as outras pessoas o verem. Mas ele vem sobre as nuvens, e então a igreja é arrebatada, e nesse arrebatamento da igreja, a igreja se encontra com o Senhor nos ares. E a terceira vinda, então, para ficar mais fácil de entender, ele vem no final da grande tribulação. Então, 7 anos após o arrebatamento, Jesus vem, e nessa vinda ele vem em glória, ele vem com a igreja e com os anjos. E ele vem então, e nós vamos ver nesta lição de hoje, essa vinda de Jesus, que é a terceira vinda, ou a segunda vinda e segunda fase. Se nós então explicarmos que a segunda vinda é dividida em 2 fases, então a primeira fase é o arrebatamento, e a segunda fase é a vinda do Senhor, no dia do Senhor, no final da grande tribulação. Ele vem, e logo após a sua vinda, começa então a grande batalha do Armagedon. Vamos ver 1 Coríntios 15:51, para nós fazermos uma pequena diferença aqui entre o arrebatamento, então a segunda vinda de Cristo, a primeira fase, e a segunda vinda, segunda fase. Então nós vamos ver 1 Coríntios 15:51, que a Bíblia nos fala então que no abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, seremos transformados e arrebatados. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15, diz assim, que nós, que ao ouvir a ordem com a voz do arcanjo ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus, e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. Então está bem claro, o arrebatamento nós encontraremos o Senhor nos ares. Então no arrebatamento da igreja nos encontraremos com o Senhor nos ares, e ninguém verá o Senhor, exceto os que são arrebatados, os crentes. Ele vem para nos tirar do mundo e levar-nos para ele. Você pode ver isso em João capítulo 14. Já no dia do Senhor,
ele vem com as nuvens, e todo olho o verá. Ele vem para juízo das nações e de Satanás e seus seguidores. Vem também trazendo livramento para Israel, aqueles que o traspassaram. Iniciará a grande batalha do Armagedon, no Vale Megido. Então nós vamos ver aqui Mateus 24:30, diz assim: então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu com poder e grande glória. Então vimos aqui que diz que todos verão ele vindo com poder e grande glória. E ele vem vindos nas nuvens, aqui nuvens de poder. Não é sobre as nuvens que ele está, mas aqui ele vem na nuvem de poder, da sua glória. E diz assim: ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e estes reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Apocalipse capítulo 1, versículo 7 diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho o verá, até mesmo aqueles que o traspassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Nosso tópico de número 1, ele traz como título o que é a volta triunfal de Cristo. Então, o que é a volta triunfal de Cristo? Então nós vamos ver que é a volta de Cristo em sua segunda fase, pois na primeira ele veio sobre as nuvens, ninguém o viu, e ele veio para arrebatar a igreja e levá-la ao tribunal de Cristo e bodas do Cordeiro, para receberem galardão do tribunal de Cristo e serem definitivamente livres da morte e do juízo. Desta vez, porém, nesta segunda fase, que nós estamos falando hoje sobre a volta triunfal de Cristo, então ele vem e todo olho verá, ele será visto por todo mundo. Por que isso? Porque as TVs do mundo inteiro estarão mostrando sua descida sobre o Monte das Oliveiras. Ele vai descer. E então ele vai voltar e vai descer sobre ali. Por isso, quando ele subiu, apareceu um anjo falando aos judeus, os discípulos, dizendo para eles: olha, esse Jesus que vocês viram subindo, ele descerá, ele voltará, do mesmo jeito que ele está subindo, ele voltará. Então por isso, ele vai voltar sobre o Monte das Oliveiras, vai pisar o Monte das Oliveiras, em Jerusalém, num momento trágico para os judeus, que estarão sendo cercados, sitiados por todos os exércitos do anticristo. Mas a Bíblia nos diz que será derramado sobre os judeus um espírito de clamor, um espírito de súplica, e eles então suplicarão, clamarão a Deus pelo Messias prometido. Então Deus enviará o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Jesus Cristo. Ele desce devagarzinho e com grande poder e glória, e ele pisa o Monte das Oliveiras, e esse monte então se fenderá, fará um túnel por onde os judeus escaparão do cerco que estão sofrendo os inimigos. O que é a volta triunfal de Cristo? Então, é o glorioso retorno de Cristo, que juntamente com a sua igreja virá instaurar neste mundo o reino de Deus, de conformidade com o que predisseram os profetas, apóstolos e o próprio Cristo. Isaías 9,6 fala sobre isso, sobre o nascimento de Jesus, e ele tem então um reinado para assumir. Daniel capítulo 7, versículo 13 também diz: vinha um como o filho do homem. Esse ser majestoso apresenta-se diante de Deus Pai como uma pessoa separada e distinta dele, a fim de receber um reino eterno que jamais será dado a outros, conforme os reis precedentes. As nuvens do céu são provavelmente nuvens de glória, uma indicação de que se trata do Filho Divino, nosso Senhor Jesus Cristo. Venha o teu reino. A oração lá em Mateus capítulo 6 fala sobre que nós devemos orar desejando que o reino de Deus seja implantado na terra, que Deus governe novamente a terra. Nós estamos mostrando aí agora para você uma tabela sobre arrebatamento e segunda vinda. Então, na parte à esquerda do seu vídeo está aparecendo arrebatamento. Então, primeiro, será em segredo. Qual a diferença então do arrebatamento para a segunda vinda de Cristo? Primeiro, o arrebatamento em segredo, e a segunda vinda, ali, na segunda fase, quando Jesus virá para vencer os exércitos inimigos e assumir o reinado da terra,
essa visão, então, essa vinda dele será pública. Depois, no arrebatamento, Cristo vem para a igreja. E, nesta vinda em glória, Cristo vem com a igreja. Então, a diferença, ele vem para a igreja, no arrebatamento, e vem com a igreja, nessa segunda vinda em glória. No arrebatamento, acontece, então, que ele vem antes da grande tribulação começar. Como nós vimos na lição anterior, ele vem na mesma hora que a igreja sobe ao encontro do Senhor nos ares, na mesma hora que a igreja é arrebatada, sobe ao céu e encontra com Jesus nos ares, Satanás então desce e dá o poder ao anticristo para assumir o governo na terra. Já na segunda vinda, essa vinda em glória, Jesus, ele não vem para a igreja, mas ele vem já com a igreja glorificada, corpos celestes, espirituais. São os corpos que nós teremos, porque no arrebatamento nós seremos transformados. Depois, Jesus vem nos ares. No arrebatamento ele vem nos ares. Já na segunda vinda em glória, Jesus, então ele pisa no Monte das Oliveiras, indicando que ele vem literalmente, ele pisa o Monte das Oliveiras. Ele estará aqui mesmo. Depois, os santos o verão no arrebatamento. Nós veremos a Jesus no arrebatamento, só nós. E na segunda vinda, em glória, diz, todo olho verá. Depois, no arrebatamento, tempo de alegria. É um tempo de alegria para a igreja. Na segunda vinda, em glória, é um tempo de lamentação para o mundo. No arrebatamento, os incrédulos deixados para trás. Todos os incrédulos. Já na segunda vinda em glória, os incrédulos serão destruídos. No arrebatamento, será então em todo o planeta ao mesmo tempo. Serão pessoas arrebatadas, mesmo momento, no piscar de olhos. Então, as pessoas serão arrebatadas, desaparecerão da terra. Já na segunda vinda em glória, essa vinda é física, é um corpo de Jesus. Jesus desce em corpo. E todos o olho verá através de TV. Não quer dizer que ele vai aparecer no mundo inteiro ao mesmo tempo. Não é um gigante que vai descer, mas é Jesus. Vai descer um corpo ressurreto, aquele mesmo corpo que ressuscitou, que subiu ao céu. Ele volta neste corpo. E lá em Israel, no Monte das Oliveiras, ali então, quando ele estiver descendo ali, todo olho verá, porque as televisões estarão mostrando. Então ele vem fisicamente. Como se dará o retorno triunfal de Cristo? Nós vamos ver também agora uma tabela, onde você vai poder fazer aí a sua leitura e ver onde está escrito isto. Então, o glorioso aparecimento de Cristo do céu para julgar e guerrear. Então, primeiro aí, Cristo voltará com os crentes e com seus anjos. Você pode ver nas leituras que aparece aí. Depois, Cristo reunirá os santos da tribulação. Depois, os incrédulos não estarão preparados para isso. Depois, Cristo separará os homens na terra. Depois, as nações ficarão enfurecidas diante desse evento. Logo a seguir, então, os santos se regozijarão diante desse evento. Depois, Cristo julgará e destruirá os ímpios, inclusive o anticristo. E Satanás será aprisionado por 1000 anos. Depois nós temos aí, os santos da tribulação receberão galardões. Depois, os santos da tribulação compartilharão da glória de Cristo e do seu reino. Então tudo isso acontecerá no retorno triunfal de Cristo. Será uma maravilha então. Então Cristo voltará com os crentes e com seus anjos. Então nós estaremos com Cristo na sua vinda em glória no final da grande tribulação. Cristo reunirá os santos da tribulação. Então Cristo reunirá todos os santos, todos aqueles que acreditam em Jesus serão reunidos para a grande batalha do Armagedon. Depois, os incrédulos não estarão preparados para isso. Então os incrédulos, eles ficarão surpresos com o número de seguidores de Cristo e também ficarão surpresos porque serão derrotados rapidamente. Depois, Cristo separará os homens da terra.
Então os homens na terra serão separados. Aqueles que apoiam a Cristo e seu governo e aqueles que apoiam o anticristo. Esses que apoiam o anticristo serão destruídos e lançados, então, no inferno. Mas aqueles que apoiam a Cristo, que aceitaram a Cristo, reinarão com ele durante os 1000 anos que ele estará aqui na terra, reinando. Depois, as nações ficarão enfurecidas diante desse evento. As nações ficarão iradas, porque apoiavam o anticristo e estavam acostumados a viverem à sua maneira. Então eles ficarão irados, chateados, nervosos, xingarão, blasfemarão de Deus. Depois, os santos se regozijarão diante deste evento. Os santos comemorarão, ficarão alegres, satisfeitos, dando glória a Deus pela sua grande vitória. Cristo julgará e destruirá os ímpios, inclusive o anticristo. E Satanás será aprisionado por 1000 anos. Então veja bem que o anticristo e a besta, o falso profeta, serão então lançados no lago de fogo à espera do seu patrão, Satanás. Satanás também será lançado ali no lago de fogo, mas ele ficará preso agora durante o milênio por 1000 anos. Ainda ele será solto, enganará ainda as nações no milênio e terá então a última batalha. Depois da última batalha, então, é que ele será lançado definitivamente no lago de fogo, junto dos seus seguidores. E depois os santos da tribulação compartilharão da glória de Cristo e do seu reino. Então, estes santos da tribulação compartilharão da glória de Cristo e do seu reino. Estarão com Cristo durante o reino de Cristo, o reino milenial de Cristo na terra. Então, eles estarão juntos e participando. Vamos para o tópico de número 2. Quando se dará a volta triunfal de Cristo? Então, enquanto estivermos nos céus, participando das bodas do Cordeiro e de suas mãos recebendo os galardões, aqueterão jus os trabalhos que realizamos em prol do reino de Deus, estará a terra vivendo a 70ª semana de Daniel, que profeticamente terá a duração de 7 anos e pode assim ser dividida. Então são 2 fases aqui na terra. Enquanto nós estamos no céu, tribunal de Cristo, aqui na terra acontecerá então as 2 fases da grande tribulação. Primeira fase, então, os selos começam a acontecer no princípio da grande tribulação, começa com o cavalo branco que vem trazendo paz, a falsa paz de Satanás. Deve acontecer então a primeira parte da grande tribulação. E daí para frente, então, que termina no finalzinho dos 3 anos e meio, para depois, na última parte da grande tribulação, os 3 anos e meio finais, vem então os juízos de Deus. Em Daniel 9:27 diz: sobre a asa das abominações virá o assolador. Cristo referiu-se à visão de Daniel quando disse: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel. Essas palavras de Jesus podem referir-se à futura destruição do templo de Jerusalém pelo anticristo. O que a Bíblia diz sobre o Armagedon? Sobre essa batalha que vai acontecer. Então nós vemos sobre Armagedon em Daniel, capítulo 11, do versículo 40 ao 45, Joel 3, Zacarias 14, Apocalipse 15. Essa grande batalha acontecerá nos últimos dias da tribulação. O conflito de Armagedon será uma batalha real? Não é uma alegoria literária ou um mito. Armagedon será um evento real de proporções trágicas para aqueles que desafiam a Deus. Será uma reunião de forças militares reais no Oriente Médio, numa das terras mais disputadas de todos os tempos. Uma terra que nunca reconheceu e nunca conheceu paz duradoura. Armagedon será também uma batalha espiritual entre as forças do bem e as do mal. Ela terá o seu desfecho com a intervenção divina e o retorno de Jesus Cristo. Vamos então para o nosso tópico de número 3, objetivos da volta triunfal de Cristo. De acordo com o que podemos depreender dos vários textos proféticos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, estes são os principais objetivos da volta triunfal de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro objetivo da volta triunfal de Cristo, no final da grande tribulação, é punir os ímpios. Então, existe uma punição, existe um juízo de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que não querem saber de Deus.
Nós vamos ver Judas, versículos 14 e 15, diz assim: Eis que é vindo o Senhor com milhares de seus santos, para fazer juízo contra todos, e condenar dentre eles todos os ímpios, por todas as suas obras de impiedade, que impiamente cometeram, e por todas as duras palavras que ímpios pecadores disseram contra ele. Daniel capítulo 7, versículo 10 diz: Um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam, e milhões de milhões estavam diante dele. Assentou-se o juízo, e abriram-se os livros. Zacarias capítulo 14, versículo 5 diz: E fugireis pelo vale dos meus montes, porque o vale dos montes chegará até Azel. E fugireis assim como fugiste do terremoto nos dias de Uzias, rei de Judá. Então virá o Senhor meu Deus e todos os santos contigo, ó Senhor. Em Mateus 25, 31 diz: E quando o Filho do Homem vier em sua glória, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. E em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 7, diz: E a vós, que sois atribulados, descanso conosco, quando se manifestar o Senhor Jesus desde o céu, com os anjos do seu poder. Em Apocalipse, capítulo 1, versículo 7, diz: Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá. Até os mesmos o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Então ele vem punindo os ímpios, punindo todos os perseguidores, tanto dos crentes como dos judeus. Por que perseguiam os judeus? Por causa de Deus, porque foram escolhidos como povo de Deus. E por que perseguiam os cristãos? Porque eram cristãos, seguidores de Cristo. Número 2 aqui, socorrer Israel. Então ele vem também para socorrer Israel. Israel estará passando um tremendo aperto. As nações inimigas de Israel, que todas marcadas com a marca da besta, com a marca do anticristo, nações ímpias, adoradoras de Satanás, estarão todas reunidas contra Israel, para destruírem da face da terra o povo de Israel, assim como Hitler tentou fazer, e assim como tantos outros tentaram e ainda estão tentando fazer. Tem pessoas que ainda no mundo, muitas e muitas pessoas, que o desejo do fundo do coração deles é destruir os judeus, e eles não sabem que estão agindo assim, porque estão sendo movidos por uma força maligna, estão sendo movidos por Satanás. E então nós vamos ver que Zacarias, antevendo a angústia de Israel durante a grande tribulação, mostra de que forma o Senhor intervirá em favor do seu povo. Diz assim: Eis que vem o dia do Senhor, em que os teus despojos se repartirão no meio de ti, porque eu ajuntarei todas as nações para a peleja contra Jerusalém, e a cidade será tomada, e as casas serão saqueadas, e as mulheres forçadas. A metade da cidade sairá para o cativeiro, mas o resto do povo não será expulso da cidade. E o Senhor sairá e pelejará contra essas nações, como pelejou no dia da batalha. E naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras, que está defronte de Jerusalém, para o oriente. E o Monte das Oliveiras será fendido pelo meio, para o oriente e para o ocidente. E haverá um vale muito grande. E metade do monte se apartará para o norte, e a outra metade dele para o sul. Também Zacarias fala sobre isso, no capítulo 14, versículo 1. Diz que ele diz: Vem o dia do Senhor. O dia do Senhor é uma ocasião tanto de juízo quanto de restauração. Temos aqui uma referência ao tempo em que Cristo voltará para julgar as nações e estabelecer o seu reino terrestre. E Zacarias 14, versículo 2 diz: Já juntarei todas as nações contra Jerusalém. Então as nações aqui estarão reunidas contra Jerusalém. As nações se darão a entender terem ganho uma vitória militar, mas acabarão por serem destruídas. No versículo 3 de Zacarias 14 diz: E o Senhor sairá, o Senhor intervirá na batalha e derrotará as nações. No versículo 4 diz: Naquele dia estarão os seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Essa profecia será cumprida quando Jesus Cristo, na sua segunda vinda, voltar ao lugar de onde partira. Na sua segunda vinda, na sua segunda fase, final da grande tribulação. A topografia da área será mudada dramaticamente. O monte fender-se-á, uma metade avançará para o norte e outra para o sul, deixando o vale entre ambas as metades.
Número 3 aqui diz, então, o outro objetivo é levar Israel à conversão nacional. Então veja bem que a Bíblia fala que ainda que os judeus fizessem de tudo, o remanescente que alcançaria a salvação. Quem é o remanescente? São os últimos habitantes, aqueles que estiverem vivos quando Jesus vier. Eles receberão a salvação, porque será dada a eles a oportunidade. Eles clamarão e Jesus aparecerá para salvá-los. Então eles crerão na palavra de Deus. E ainda a palavra de Deus diz que eles verão aqueles a quem traspassaram. Será mostrado, Jesus mostrará e diz: esses sinais, esses machucados, essas feridas, eu recebi na casa dos meus amigos, eu recebi aí de vocês. E eles crerão, e eles então aceitarão a Jesus como Senhor e Salvador. Eles verão quanto erraram, quanto pecaram contra Deus, que demonstrou tanto amor, tanta misericórdia para com eles, e eles rejeitaram. Seus pais rejeitaram essa promessa, seus pais rejeitaram essa bênção, e eles também estavam rejeitando. Mas agora eles conhecerão a salvação, eles conhecerão o Deus misericordioso, cheio de amor e de misericórdia, que veio para salvá-los e livrá-los das mãos dos inimigos. Este é o Deus que nós servimos, um Deus maravilhoso, que quer te salvar, que quer libertar você, que quer salvar você, que quer livrar você do mal, que quer livrar você desse caminho mau que você anda por ele. Deus não tem prazer na morte do ímpio, antes pelo contrário, Ele quer salvar, Ele quer te dar vida, vida e abundância, vida eterna. Aleluia. Ele também vem ajuntando então o povo a seu favor contra os exércitos inimigos. E número 4 ele diz: derrotar as forças do anticristo e implantar o milênio. Então outro objetivo da vinda de Jesus nessa segunda fase, no final da grande tribulação, é derrotar as forças do anticristo e implantar o milênio. Então o governo da terra estará de acordo com a vontade de Deus. Então veja bem, qual a vontade de Deus? Qual o tipo de governo, de sistema de governo que Deus aprova? Será que Deus aprova a democracia? Será que Deus aprova a monarquia? Será que Deus aprova as várias facções políticas que existem no mundo? Será que Deus aprova o comunismo? Qual sistema de governo Deus aprova? E eu vou lhe dizer, o governo que Deus aprova, e somente este governo Deus aprova, é o governo teocrático, ou seja, o governo de Deus. Deus não aceita outro sistema de governo. Se você ler comigo aí a palavra de Deus, lá no livro do profeta Samuel, capítulo 12, versículo 17, você vai ver que o povo pediu a Samuel para falar com Deus que eles queriam um rei. E olha o que disse Samuel para o povo: pedirei ao Senhor que envie trovões e chuva, para que vocês reconheçam que fizeram o que o Senhor reprova totalmente, quando pediram um rei. Então Samuel clamou ao Senhor, e naquele mesmo dia o Senhor enviou trovões e chuva, e assim todo o povo temeu grandemente o Senhor e Samuel. E todo o povo disse a Samuel: ora ao Senhor teu Deus em favor dos teus servos, para que não morramos, pois a todos os nossos pecados acrescentamos o mal de pedir um rei. Então veja bem, não é o desejo de Deus, nunca foi o governo de Deus a monarquia ou outro tipo de governo, como a democracia, como o comunismo, nada disso. Deus tem um sistema teocrático de governo, Ele governa. E novamente Deus terá esse governo sobre a terra, assim como Ele começou lá com Adão e Eva. Deus voltará a governar sobre a terra, e Ele governará através do seu Filho Jesus Cristo durante 1000 anos, o governo teocrático.
governo de Deus sobre os homens. Os homens já provaram e cada dia provam mais que não sabem se governar. E durante o reinado do anticristo, os homens provarão ainda mais que não sabem governar. Porque hoje eles dizem que existem vários partidos, por isso não governam. Naqueles dias do anticristo haverá um partido só, um governo só, um líder só. E mesmo assim, eles não conseguirão progredir. Estarão em guerras, estarão vivendo todo tipo de divisão possível, porque não sabem se governar. O único governo aprovado por Deus é o governo de Deus sobre os homens. E nós temos que aceitar isso, temos que orar por isso. Venha o teu reino, Senhor. Temos que sempre orar pedindo a Deus que o reino dele esteja sobre nós. Ele deve governar a nossa vida. Ele deve governar nossa cidade, a nossa casa, o nosso país. Ele tem que governar. Diz assim a palavra de Deus em Apocalipse capítulo 20, do versículo 1 até o versículo 4. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e amarrou-o por 1000 anos, e lançou-o no abismo, e ali o encerrou, e pôs selo sobre ele, para que mais não engane as nações, até que os 1000 anos se acabem. E depois importa que seja solto por um pouco de tempo. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles aqueles a quem foi dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, e que não adoraram a besta nem a sua imagem, e não receberam o sinal na testa nem na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Então, prendeu o dragão foi preso, Satanás foi preso, foi amarrado então por 1000 anos. Então, depois da volta de Cristo e dos eventos do capítulo 19, Satanás será preso e amarrado por 1000 anos para que não mais engane as nações. Isso implica uma cessação total da sua influência durante 1000 anos. Depois dos 1000 anos, ele será solto por pouco tempo para enganar aqueles que se rebelaram contra o domínio de Deus. A obra mais comum de Satanás é enganar. Reinaram com Cristo durante 1000 anos. Esse reino de Cristo por 1000 anos é às vezes chamado milênio, termo de origem latina que significa 1000 anos, e que nós vamos ver nas próximas lições, mais estudos sobre Apocalipse. Olhando para as coisas, então, essas coisas futuras que hão de acontecer, cabe a cada um de nós estarmos prontos para o arrebatamento e escaparmos das coisas que acontecerão após este arrebatamento. Então, o poder de Satanás não é e nem jamais será capaz de resistir ao poder de Deus. Já vimos que Satanás é um derrotado, no capítulo 12. Ele só pode fazer o que Deus permite, e Deus não lhe permite derrotar seus discípulos fiéis. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. É admirável que tantas igrejas pregadoras de hoje apliquem tanta da sua atenção ao trabalho do diabo derrotado. A mensagem de Apocalipse é clara: devemos ver além do seu poder limitado e confiar no poder superior do vencedor, que é Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Nós convidamos a todos os telespectadores a meditarem nessas mensagens que ouviram neste programa de hoje, a saberem que Jesus Cristo está voltando para buscar a igreja, para buscar a eleita, para buscar aqueles que o receberam como Senhor e Salvador, que creram na pregação do Evangelho, que resolveram mudar de vida, de atitude, resolveram seguir a Jesus, ainda que isso lhes custe a vida. Queremos convidar você a fazer parte deste povo que vai morar no céu. Queremos convidar você a se unir a nós, orando ao Senhor e buscando a face do Senhor continuamente. Neste momento vamos orar, encerrando mais este programa da Escola Bíblica Dominical. E convidamos a todos os irmãos e todos os professores da Escola Bíblica Dominical, as secretárias, os diretores, também os diretores gerais, a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical, para uma grande reunião, a última reunião do ano, que se realizará no dia 4 de dezembro, no Templo Central, a partir das 19 horas. Então, convidamos a todos que fazem parte da Escola Bíblica Dominical. Também queremos convidar a todos os irmãos da Escola Bíblica Dominical, os professores, diretores, secretários da Escola Bíblica Dominical da área Tribo de Judá,
para o primeiro curso de capacitação e oficina pedagógica para a área Tribo de Judá. Será realizada no sábado, no dia 11, ali no Colégio Castelo Branco, que fica bem pertinho da congregação Monte Tabor, na Rua Lagoas. Então convidamos a todos da área Tribo de Judá a estarem ali. De manhã e à tarde será para o departamento infantil. E à tarde, nós havíamos avisado no programa passado que seria à noite, mas à noite terá um culto no Templo Central em comemoração ao Dia da Bíblia. Então, nós faremos este curso para discipulado, jovens e adultos, juvenis e adolescentes à tarde, a partir das 14h30, ali no Colégio Castelo Branco, na Rua Lagoas, perto ali do Monte Tabor. Então convidamos você a estar conosco. Participe, faça a sua parte, aprenda, pois quem aprende, ele pode ensinar. Sábio é aquele então que está sempre aprendendo para poder ensinar. Agradecemos a todos em nome de Jesus e vamos orar. Convidamos você, telespectador, que ainda não é evangélico e não tem ainda a certeza da salvação, ore conosco, entregue a sua vida agora ao Senhor Jesus e Ele te levará no dia do arrebatamento e você estará para sempre com o Senhor, estará livre da grande tribulação e das grandes pragas e maldições que virão sobre a terra, estará livre de ser governado pelo anticristo. Vamos então orar ao Senhor nosso Deus. Pai querido, em nome de Jesus, estamos te agradecendo por mais esta oportunidade que o Senhor nos deu de estarmos aprendendo a Tua Palavra com o Espírito Santo, nosso ensinador. Pai querido, queremos te apresentar essas vidas que estão ouvindo e assistindo ao programa EBD na TV, através do canal 14 da TV Cidade Esperança. Abençoa essas vidas, Senhor, ajuda-os a se encontrar contigo, ajuda-os, Pai, a ter a revelação da salvação, convence-os do pecado, da justiça e do juízo, que eles possam receber teu perdão, a tua misericórdia. Pai, dá sabedoria e inteligência espiritual a cada professor, a cada aluno que está assistindo. Nós te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém.